Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que parece simples à primeira vista, mas que, na verdade, tem uma profundidade enorme. E tudo começa com essa frase: quando quiserdes orar. Então, vamos lá, direto ao ponto. O que significa orar, de verdade? Será que é uma ação, uma coisa que a gente faz de vez em quando? Ou será que é um estado de ser, algo que a gente é? Essa é a pergunta que vai guiar nossa conversa hoje. Porque, sejamos honestos, para muita gente, a oração funciona como se fosse um telefone de emergência, sabe? A gente só lembra de usar quando o guicho pega, quando a coisa aperta. Deus acaba virando aquele recurso de última hora para resolver os nossos problemas. Mas o curioso é que, apesar dessa visão meio limitada que muita gente tem, o ato de orar é talvez um único ponto em comum entre todas as grandes tradições espirituais do mundo. Do paganismo ao cristianismo, passando pelo judaísmo e islamismo, todas, sem exceção, recomendam a oração. É um chamado realmente universal. E é aqui que a nossa perspectiva começa a virar uma chavinha. Porque, e se orar for muito mais do que simplesmente pedir coisas? E se tiver a ver com ser, com um estado de consciência? Olha só que interessante essa distinção. Uma coisa é rezar, no sentido de recitar palavras. São atos pontuais, intermitentes. Outra, bem diferente, é orar como uma atitude. Isso é algo permanente, um jeito de ser que a gente carrega para todos os momentos do dia. E olha, a própria origem da palavra já nos dá uma super pista. Orar vem do latim os, que significa boca. Então, orar é, ao pé da letra, abrir a boca. É criar uma abertura da alma em direção ao infinito, como alguém que tem fome e espera pelo alimento. É fascinante, né? Uma forma bonita de pensar nisso é assim: a oração como uma respiração da alma. Pensa bem, assim como a gente não pode parar de respirar para manter o corpo vivo, essa atitude de oração se torna essencial para a vida do espírito. É um processo contínuo, vital. É como uma planta, um girassol, por exemplo, que está sempre virado para o sol buscando aquela energia para viver. Orar, como essa atitude permanente, é exatamente isso. Manter a nossa consciência sempre voltada para essa fonte que nos dá vida. E para a gente entender isso na prática, na vida real, não tem exemplo melhor do que o de Jesus. Ele não apenas falou sobre oração, ele viveu a oração em sua totalidade. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola na vida dele. Desde a primeira fala que a gente tem registrada, aos 12 anos, quando ele diz que precisa estar nas coisas do Pai, até a sua última frase na cruz. Aqueles 18 anos silenciosos em Nazaré, os 40 dias no deserto, as noites inteiras que ele passava em vigília, a vida dele era de fato uma oração sem interrupção. Então, o que a gente percebe é o seguinte: para Jesus, orar não era um ato isolado. Era o seu estado de ser, uma consciência cósmica permanente que permitia que o divino se manifestasse através do humano de uma forma quase completa, como a gente vê no episódio da Transfiguração. Certo. Mas e na prática? Como a gente cultiva essa atitude? A resposta pode estar bem ali, no Pai Nosso. Mas não visto como uma simples reza para decorar, e sim como um verdadeiro guia. O pedido dos discípulos, Mestre, ensina-nos a orar, é muito, mas muito revelador. Eles viviam numa cultura super religiosa, cheia de orações para tudo, mas eles olhavam para Jesus e percebiam que o jeito dele orar era diferente, era outra coisa, muito mais profunda. Eles não queriam mais um ato, eles queriam aprender aquela atitude. E a resposta que Jesus dá, o Pai Nosso, é na verdade um roteiro espiritual. Começa com a invocação, que é o ponto de partida, depois em 3 pedidos que nos conectam na vertical com o divino, e em seguida 4 pedidos que nos conectam na horizontal, com o mundo e com as outras pessoas, e por fim, o Amém que sela tudo. É um mapa completo para essa jornada. Tá, e no fim das contas, aonde essa jornada toda nos leva? Qual é o resultado dessa prática de oração permanente? Bom, é nada menos do que a experiência da vida eterna, só que aqui e agora. Essa grande transformação começa num lugar que a gente conhece bem. O ponto de partida é o que podemos chamar de ego pensante. É aquele estado em que a nossa identidade está toda centrada em nós mesmos, nos nossos pensamentos e desejos. A partir daí, com essa abertura constante que a oração proporciona, a gente passa a ser cosmopensado. É um estado de pura receptividade, onde a gente permite que a alma divina do universo, digamos assim, nos preencha e nos transforme. E, finalmente, o ciclo se completa quando chegamos ao estágio de cosmopensante.
Aqui, a gente não só recebe, mas passa a agir e a viver em nome do Pai, em total sintonia com o fluxo da vida. E aí a gente entende perfeitamente o que Jesus quis dizer com a frase: as obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai em mim que faz as obras. A ação já não parte do nosso pequeno ego isolado, mas sim dessa consciência maior que agora vive através da gente. E para fechar, a reflexão que fica é simplesmente transformadora. Essa vida, a vida eterna, que nasce dessa atitude de oração, não é uma promessa para um futuro distante. Ela começa no exato momento que a gente adota essa postura, aqui e agora. E, a partir daí, ela simplesmente não termina mais.